Salve, salve, salve! Salve, salve, salve! Salvem aí os serguianos da terra, chegando. Mais uma vez os serguianos, com você. Agora esse número de serguianos cresce ainda mais. Só não se associou ainda quem não conheceu, né, meu filho? Claro, só não se associou ainda aquele que não conheceu o serguiano. Claro. Mas agora você vai conhecer os serguianos. Vocês vão conhecer os serguianos da terra. E aí sim, você poderá associar-se, fazer parte, integrar aí o círculo, o conjunto, a união, não é? Dos 12 confederados e fazer parte, portanto, da confederação através de sérgios, né? Numa franquia aqui no planeta Terra. Claro, nós vamos explicar direitinho para você, tá certo? Você que é aí investidor, você que é um entusiasta da vida, em última análise, você que é um entusiasta aí do ser humano, tá certo? Nós vamos explicar direitinho para você, nós vamos fazer as caras e as bocas que você preferir e que mais te agradar. Nós vamos tentar ser o mais simpático possível, nós vamos tentar não afugentar o ouvinte, pelo contrário, a gente quer a sua audição, não é? Porém, os serguianos tiveram de encontrar um modo de comunicação totalmente adverso dos demais, não é? Claro, vamos pôr aqui a chave de sérgios, vamos deixar aqui, vamos procurar onde está a nossa... Só um segundo, nós vamos pegar ali a taça serguiana. Porque o menino fala, você não dá sequência, né? Claro, vocês quem estão despreocupados. Aparentemente são vocês quem não estão preocupados aí com a realidade do nosso país, com a realidade do mundo, não é? Afinal de contas, você está preocupado com a realidade do seu país, com a realidade do mundo, não é? Nós receamos que não, né? Vamos ver se está tudo ok aqui, porque agora a gente vai adiante realmente. Nós precisamos de dar a mensagem, de passar a mensagem, transmitir a mensagem. Nós somos aqui simples outorgados de sérgios, né? Somos aqui, constituímos a embaixada de sérgios aqui na Terra, então a gente está cumprindo aqui um dever, uma obrigação. Bom, as caras e as bocas, você é quem vai escolher, meu filho, né? Ora a gente vai estar falando para o empresário, né? Então a gente procura passar alguma credibilidade, né? Encenar um pouco esse papel, né? Como se a credibilidade pudesse ser encenada, não é? É claro que não, né, meu filho? A partir dos papéis que hoje foram postos aí para esse tipo de encenação, logo se vê que esse tipo de personagem é um personagem muito baixo, não é, meu filho? Muito corriqueiro, muito comum. A gente não quer, com todo respeito aí aos empresários, com todo respeito aí a esses homens aí que estão carregando nas costas o ímpeto humano, né? De liberdade, de individualidade, de exclusivismo, de competição, né? A essas pessoas aí, a todas essas almas aí, a nossa condescendência, né? O nosso reconhecimento e a nossa admiração, né, meu filho? Até agora você tem feito tudo, você se esforçou
aí para fazer o melhor para o seu país, para o seu mundo. A gente sabe disso, né? Porém, ora, também nós vamos falar, né, para as pessoas simples, né? Pessoas que às vezes não entendem, e aí a gente precisa de se esforçar, não é, meu filho? Porque às vezes ela pode não entender por uma porção de motivos, não é? Vários motivos ali podem impedir, né, obstar ou prejudicar a comunicação. É claro, né? É claro, isso acontece com todas as classes, em todos os níveis. É por isso que a gente tem explicado, né, com calma, exposto a doutrina, né, mostrado aí todas as premissas, mostrado aí todos os dogmas, apresentado aí todas as correções, né? E é claro, a gente precisa de passar esse recado, né, meu filho? Você tem que conhecer o serguianismo, né, meu filho? Essa é a sua última grande chance, né? Essa é a sua última grande chance, né? A gente vai até parar de falar, né? Quem já nos conhece aí está acostumado em ouvir-nos dizer, né? Não seja burro, né? A gente fala, não seja burro. Tem muita gente que não entende, né? A gente já explicou isso uma porção de vezes, agora a gente vai abandonar isso daí, tá certo? Então não vamos usar mais essa expressão, tá certo? Bom, então vamos continuar. Nós estávamos falando que nós precisamos nos dirigir à classe empresarial e nós precisamos nos dirigir também à classe dos trabalhadores. Não é? É claro, essa classe aí também dos trabalhadores tem que ser contemplada. E se não tiver havendo aí um entendimento na comunicação, é obrigação do emissor, né, encontrar outros modos de se fazer compreender. É claro, claro, né? Então, os serguianos vão se reinventando, vão buscando outras formas aí de expressar o seu conhecimento, o seu saber, não é? Expressar aí as mensagens que traz diretamente lá de Sérgios, não é, meu filho? Claro. Esse meu filho aí também, não é só para conste aqui, porque as pessoas têm nos pedido aí, né? Elas têm encontrado aí no Sorigo uma espécie aí de ente, né, religioso aí, lá daquela corrente mais mística dos serguianos, né? Isso daí também é um outro assunto, a gente pode tratar disso uma outra hora, tá certo? Nesse vídeo de hoje, em específico, eu quero fazer esse convite para você, meu filho, para você, empresário. Você que é empresário e é ao mesmo tempo um entusiasta da vida, né? Você que é um empresário e ao mesmo tempo é um entusiasta do ser humano e do cidadão, não é? Ao mesmo tempo, nós precisamos estender aí esse convite, né, aos trabalhadores desse país, né? Quem são os trabalhadores desse país? Ora, afinal de contas, somos todos nós, né? Todo mundo trabalha, né, meu filho? Todo mundo faz alguma coisa, nem que seja o trabalho, nem que o trabalho existe mesmo quando você está à toa, né, meu filho? Se você não está fazendo, você está dando trabalho. Se você não está fazendo trabalho, você não está trabalhando, você está dando trabalho, né? Então é claro, né, meu filho? Esse trabalho aí é uma grandeza de física, né? Isso é uma grandeza da física, né? Não seja tolo de querer colocá-lo aí nessa equação aí das relações econômicas e financeiras e, em última análise, sociais. É claro que não, né, meu filho? O trabalho todos nós realizamos. Nós vamos explicar isso melhor aí mais à frente, tá? Mas a gente precisa dizer que além dessas duas classes, a classe dos trabalhadores e a classe dos empresários no Brasil, né, nós temos também aí mais pelo menos 2 ou 3 classes que não foram contempladas, agraciadas, né,
no seu pedido, né, não tiveram nem sequer apreciadas aí as suas demandas, as suas reivindicações, né? Claro, isso daí é um erro, né, tanto social quanto jurídico, né? Isso custa a própria economia, o próprio desenvolvimento do nosso país. Claro, nenhum grande filósofo, nenhum grande líder político ou religioso foi capaz desta sensibilidade. Os serguianos se impressionaram, né? E logo comentaram isso entre eles lá, né? E, claro, né, o Sorigo achou por bem fazer constar aí, né, meu filho, na ata do relatório de Sergue sobre a Terra, né? É claro, essa incongruência, essa contradição. Claro, claro, claro. Há pelo menos 3 classes hoje no Brasil, esquecidas, né? Olvidadas, não é isso? E que, portanto, não tiveram aí apreciadas as suas demandas, né? Nós estamos falando, evidentemente, aí do negro, nós estamos falando aí, evidentemente, do pobre, e nós estamos falando aí, evidentemente, né, em primeiríssimo lugar, dos índios. Claro, né, meu filho? Claro, claro. Dá vontade de falar, né? Não seja burro, né? Dá vontade, mas a gente se segura, né? Agora a gente está se apresentando por empresário e ele é muito orgulhoso. Ele é muito orgulhoso. E o líder religioso muito mais, né? Muito mais ainda do que o filósofo e o pensador. Portanto, apesar de tudo, a gente espera, né, anseia profundamente que essa percepção, né, seja referendada, né, e divulgada, sobretudo entre os filósofos, né, do nosso país. Claro, quem sabe algum de fora, né, preste serviço aqui à nossa nação, né? Claro. Bom, posto isso, né, os serguianos então aí delimitam aí o seu público. Quem é afinal o público dos serguianos, né, meu filho? Você que vai contratar os serviços aí dos serguianos. Nós estivemos outro dia lá na feira, na SET Expo, né? Lá em São Paulo. Nós estivemos lá conversando com muitas figuras de vários planetas distintos e diferentes, né? E então a gente ficou impressionado de ver como que esses países aí são países que parecem estar flutuando, né? Flutuando aí e sem nenhuma direção, né? Parece que eles não estão atrelados a nenhum sistema aí de atração, né? Tamanha é a sua distração, né? Tamanha é o seu desgoverno, né? Tamanha aí é a falta de objetivo, né? Nós não vemos em nenhum desses planetas, né, um direcionamento autônomo, nenhum direcionamento autônomo entre a sua população, né? Assim, uma porção de impérios, né, de pequenos impérios, de semi-impérios, né, vagando aí em torno dessa confederação. Bom, e é claro, os serguianos têm um trabalho muito duro pela frente, né? É um trabalho dificílimo, né? Esse trabalho de divulgação, né? Porém, depois dessa fase, não há necessidade nenhuma de esforço, é simplesmente o cuidado aí de esmero, né, e manutenção. Os serguianos hoje já tem uma porção aí de acordos, uma porção de contratos, já tem uma porção aí de parcerias e projetos em andamento. Se você quiser fazer parte, meu filho, você vai entrar. Não é nada tão ambicioso contra a própria doutrina e a própria determinação, né? Porém, já conta aí, o nome da marca serguiano já está no mercado, já está consolidada, né? E nós já temos uma agenda muito próspera pela frente, né? Então, precisando encontrar você ainda que não foi encontrado, né? Nós te procuramos, nós estamos à busca, né, dessas consciências, né, dessas pessoas que têm não apenas recursos, mas tem também intenção, né?
tem também intenções, objetivos, né? Propósitos, ideias e ideais. Claro. Então, nós estamos apelando profundamente aí para os filósofos do Brasil, para que eles se manifestem acerca, né, dessa pujante doutrina, dessa extensa doutrina que se formou aí dos serguianos, né, meu filho? Preciso conhecer, né, o serguiano então, o mais rápido possível, né? Esse é um trabalho aí do qual aí se incumbiu, né, o Sr. Eagle, né, o Dr. Eagle, né, para fazer com que o filósofo Rodrigo Cerqueira, né, meu filho, pudesse aí explicar a sua doutrina, não é? Uma doutrina filosófica aí capaz de transformar, né? Capaz de oferecer as primeiras ferramentas para uma efetiva e verdadeira transição, né? Que será, em última análise, a grande responsável pela grande transformação. Bom, tudo que se aproximar disso, meu filho, né, é louvável, né, ainda que não leve o nome dos serguianos. É claro, é por isso que os serguianos não se preocupam aí com nenhum cuidado com a sua autoria, né, meu filho? Os direitos autorais de sergos, né, pertencem lá aos é uma chancela lá dos serguianos, né? Estão em outro planeta, né? Eles têm que se adequar aqui a algumas regras, evidentemente, né, jurídicas, né? Apesar que eles já perceberam, os serguianos já perceberam a contradição aqui das nossas regras, das nossas leis, né? Então eles já perceberam lá fora, né, que apesar de todo o acervo de leis que existe aqui no nosso país, né, a gente sabe muito bem que nós aqui não nos movimentamos, né? Aqui no Brasil nós não nos movimentamos todos nós, né, pelas regras e pela lei. Claro que não, né? A lei parece aí cumprir um papel apenas de distração, né? Distração aí para um sistema que funciona muito bem, né? O sistema brasileiro, né, é um dos mais sofisticados do mundo para aqueles homens que foram mais espertos e mais hábeis, né, na arte de governar os demais, na arte de dominar, em última análise, os demais. Claro, eles estão fazendo bem o papel deles, eles são empresários, eles são portadores aí dessa força da competição, do individualismo, claro, e eles são muito bons no que fazem, eles são muito bons no que fazem. Claro, eles precisam ser agraciados, eles estavam em grande número lá nessa última feira em que nós estivemos, lá em São Paulo, na 7 Expo, eles estavam em grande número lá, alguns trabalhadores, alguns funcionários dessas grandes almas, algumas lá presentemente lá, algumas almas nobres presentes lá naquele evento. É claro, né? Mas todas elas, né, de países, de planetas aí, portanto, sem nenhuma direção, né? Planetas aonde a representação da sua psique aqui na Terra significa e resulta exatamente nisso. Ou seja, eles são competidores. E aqui no seu país eles competiram. Eles promoveram aqui a desigualdade. Todos aqueles que estão operando em nome desses grandes homens, dos grandes possuidores, dos grandes acumuladores de capital, né? Ou seja, os homens mais ricos do mundo, mais ricos e mais influentes, as famílias mais influentes do mundo, os mercados mais influentes, mais potentes do mundo, né? As corporações mais fortes, né? O grupo de pessoas, né? Seja anônima ou não, né? A instituição religiosa, né? Que tem uma abrangência universal, né? Partidos políticos mundo afora, né? Enfim, todo tipo de organização, né? Essas organizações ocultas aí, que a gente vê falar muito, essas organizações clandestinas, né? O PCC, o Comando Vermelho aqui no Brasil, né? Desempenhando aí um protagonismo tão grande na nossa sociedade, né? Na realidade
verdadeira da nossa sociedade, não naquela oculta, né? Mas na real, né? Como é que eles contribuem? Em que medida o PCC é contribuinte ou corresponsável da realidade sua de agora aí na sua casa, meu filho? Sua de agora aí, você empresário, né? Então, não adianta, a gente começa a perceber com toda essa globalização, vamos ver só se está gravando aqui bonitinho. Você que é empresário, meu filho, vai escutando aí, você não, às vezes não conseguiu nos encontrar lá na feira, nós o procuramos, né? Conversamos lá com alguns empresários, estamos mantendo contato. Entre em contato com o Ser Guiando aí você também. Porque nós, como temos dito, vamos dar uma paradinha nesse assunto, vamos falar de uma outra coisa. Como temos dito, nós estamos aí com um leque bem amplo de ouvintes, né? De ouvintes, de homens e mulheres que estão afoitos, né? Que estão aflitos por um conteúdo, por uma notícia, por uma boa notícia, né? Como essa. É claro, né? Basta você usar a sua imaginação, né? Basta você usar a sua imaginação, tá certo? E é isso, eu sei que vocês é o que vocês têm de sobra, né? É a imaginação. Se há algo que sobra aí na direita, né? É a imaginação. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho também, então, para a esquerda, né? Vamos falar, então, portanto, por empresário, já falamos um pouquinho, vamos falar um pouquinho para o trabalhador e vamos falar também aí, principalmente para o povo, que é, na verdade, o pobre, o negro, e aí uma terceira classe que está aí, né, abandonada aí, né, desatendida no seu pedido inicial, né? Não houve ninguém que pudesse aí ajuizar efetivamente uma ação que reivindicasse verdadeiramente os direitos aí dessa classe, que é a classe, né? É a classe que possui em tese mais direitos aqui sobre a terra, né? Se nós pensarmos nas nossas próprias leis, né? Outro dia o menino falou que o critério, né, de propriedade, o grande critério, né? Ele disse lá, segundo, né, equivocamente, ele falou, né? Nós vamos mandar um grande abraço para ele, meu filho, mas dizer que você está errado, né? Você falou que a invasão, né, é a grande origem da propriedade privada. Mas não é bem a invasão não, meu filho, tá certo? A lei, né, e a doutrina, né, a concepção de todo o direito romano, né, trabalha com a noção aí de uso capião, né? A uso capião, né, é o modo de aquisição primitiva, ou primitivo, né? É o modo de aquisição primitiva, portanto, da propriedade, né? É o modo originário, né, de aquisição da propriedade privada. É a uso capião, meu filho. Esse é o grande, né? E a uso capião, a gente sabe muito bem que o pressuposto dela, né, antes mesmo que o direito pudesse evoluir e inventar uma coisa que se chama função social da propriedade, antes mesmo dessa ocasião, a uso capião, né, já era capaz ali de permitir, né, de fazer com que grandes terras, não é? Grandes terras ociosas, né? E aonde um homem com a sua família ou só adentrasse aquela terra, né, tomasse posse dela, né, com vontade de ser dono dela, porém de forma mansa, pacífica, né, de forma mansa e pacífica. Ou seja, não é invasão, meu filho, não é invasão, não é invasão. Agora, não seja burro, né, meu filho? Eu vou ter que usar a expressão, porque às vezes já tem algum burro aí que está achando que nós estamos defendendo aqui o MST, né, meu filho? Não seja burro também, né? Não seja burro também, né? É claro que o MST tem sim, deve haver, se nós não pudermos atestar isso, a gente quer imaginar, né, que de alguma forma o MST é louvável no que faz. Se você for prudente, né, meu filho? Se você não for burro, você vai supor isso também, não é?
Será que isso pode ficar acordado entre nós para que a gente possa prosseguir? Vamos consentir no fato de que talvez, pelo menos talvez, né, ou supostamente, né, o MST aí faz coisas muito boas para algumas, para pelo menos parte de algumas pessoas, né? Ele não vai dizer que ele faz bem para todo mundo, né, meu filho? Porque hoje não existe ainda uma instituição capaz ainda disso, né, meu filho? É por isso que os serguianos estão chegando aí, mostrando para você as novidades, né, cognitivas e intelectuais. Agora, é claro, meu filho, de repente, o seu DNA, a sua consciência, a sua razão não estão prontos para isso. É muito simples, isso é muito natural, né? Os serguianos estão cientes de que boa parte da população não será capaz aí de captar, né, através de uma sensibilidade, né, capturar, né, sintonizar aí. Nós estávamos buscando uma outra palavra aí que fosse masculina, que ficaria até sonoramente mais bonito. Mas nós não encontramos não. Você já entendeu. Nós vamos adiante, porque nós estamos repetindo, né? Nós estamos enfatizando. O nosso encontro de hoje é para deixar claro esse convite aí, né? Porque os serguianos ficaram muitos dias aqui sem aparecer para vocês. Eles ficaram pensando, poxa, né? É preciso encontrar formas mais incisivas aí de transmitir essa mensagem, né? De cumprir esse papel de transmissão dessa mensagem lá de Sérgios. Então, os serguianos têm, né? O Rodrigo Cerqueira tem aí reinventado as formas de comunicação, né? Ele tem se comunicado, porém, ele acredita que uma comunicação em grande massa, em larga escala, né? Será agora mais efetiva aí, né? Dentro dos objetivos aí propostos lá pelos serguianos, né? E aí homologados e chancelados aqui pelos serguianos da terra, né? Que então propuseram, né, como condição desse acordo, desse contrato, a realização de um grande seminário. Isso está aqui, meu filho, você que é empresário, aqui ó, Sérgios 2200, o grande seminário. Esse é a grande ocasião da homologação de todos esses acordos, né? É por isso que os serguianos criam um fundo valoroso, aonde aqueles que adquirirem, né, as suas cotas, né, terão um seguro, né, grandiosíssimo aí para a sua família, né? E eles renunciam, eles têm a oportunidade de renunciar esse galardão aí, né? Depois de 10 anos, existem vários contratos, né, meu filho? Você vai entrar em contato com a nossa equipe aí de contratação, né? E aí nós vamos propor a você uma porção de fórmulas, né? Uma porção de cláusulas, né? Você haverá aí de analisar, né? Eventualmente, né? Subscrever aí o documento, né? Consentindo ali, marcando a sua vontade, a sua intenção, né? E, é claro, né? Chancelando, portanto, o seu contrato e o acordo conosco, tá certo? Mas então, você aí, que é um índio, você aí que é um negro, você aí que é um pobre, né? Para você, meu filho, nós vamos tentar falar agora para essas três classes, né? Não tem muito o que dizer, a gente sabe que, em primeiro lugar, essa mensagem dificilmente vai chegar a essas pessoas, né? A gente sabe disso. Cabe, portanto, os serguianos a fazer aí esse pedido, né, de transpasse, né, da classe média, né? Essa classe média aí do Brasil e do mundo, essa classe intermediária aí a todas as outras, né? Se você aí é alguém que mistura, né, meu filho, que ao mesmo tempo é capitalista e ao mesmo tempo é cristão, né? Você que é aí um contraditor, né? Você que é um contraventor em última análise, né, da moralidade, né, e da ordem, você aí haverá de saber, haverá de compreender o que a gente está te pedindo, meu filho. Nós estamos te pedindo para você transmitir para aquelas pessoas que você puder alcançar, que sejam pobres, negras, né, e indígenas. É claro, né? Os negros aí,
os negros vão ser muito mais alcançados, né? Os negros vão ser muito mais alcançados aí. Porque o que a gente tem para dizer, nessa classe específica aí dos negros, a gente está repetindo isso, tem repetido isso reiteradamente, a gente já falou isso várias vezes para aquele menino da UP, né? O Léo Péricles, né? Quando o Léo Péricles surgiu, nós louvamos, né? nós gritamos louvores aí aos céus, né? É claro, quando esse menino apareceu, a gente se felicitou profundamente. Deixa eu ver se está gravando isso daqui direitinho, porque eu vou deixar essa mensagem aqui para esses meninos e eles precisam inclusive nos ajudar, né? Vamos ligar aqui a luz. Viu, Léo Péricles? Nós precisamos aí, o Léo Péricles não respondeu aí os nossos contatos, mas não tem problema não, Léo Péricles. Nós continuamos torcendo por você. É claro, né, meu filho, você vai ter que levantar aí você vai ter que saber qual é a sua bandeira. Você tá o seu partido já te deu tudo. Eu não sei de quem é a concepção da UP, né? Já tentei, mandei e-mail para lá, os meninos não me retornaram ainda. O Planeta parece estar em trabalho ativo, né? E eles não estão tendo tempo muito para conversa, não. Estão trabalhando muito, né? Claro, isso é louvável, né? E aí, mas a gente não sabe qual é a filosofia agora. Uma coisa fica clara, né? Esse menino aí é o maior, né? Potencialmente, ele é o maior, ele é o grande potencial de todos os tempos aí em termos de poder político, né? É claro, meu filho, nem na história desse país não houve potência política maior do que a sua. Isso é só uma questão de amadurecimento da sua figura, né? Porque você vem em nome, né? O importante é em nome de quem você vem. Você vem em nome de quem, meu filho? É preciso você precisa compreender o que os serguianos estão lhe dizendo, né? E é levantar de vez essa bandeira, porque ainda você não especificou. O povo é o gênero, é a classe, é o gênero da classe, é a classe do gênero. Porém, há subespécies aí. Quem é? De que se constitui o povo? É esse o seu grande trunfo, meu filho, político. É o grande ouro do seu poder político, é aí a grande pedra do seu poder político, está aí a sua representação, né, mais específica, né? Tome a procuração direta dessas pessoas, né? Eu sei, eles constituem tecnicamente um acervo pequeno aí de eleitores, porque muitos deles não tem, inclusive, registro eleitoral, não tem o certificado, não tem a capacidade de contribuir com a sua maior moeda, que é o voto, né? Para enriquecer os cofres do poder político. É claro, porém, aqueles que tem ainda, dentre essa multidão, que é a mais vasta entre nós, né, é capaz, portanto, aí de promover grandes candidaturas e grandes eleições. Então, os negros são uma classe aí que reivindica os seus direitos há muito tempo, né? Eles foram tirados lá do seu país de origem, do seu continente, foram jogados aqui no Brasil, né? Forçados a colonizar, né? Servir de base genética para a formação de um novo povo, né? numa nova região, né? Mas que acabou aí criando essa raça, né? essa etnia, né? Curiosa, que é a brasileira, né? Da qual inclusive todos nós devíamos aí ter orgulho. A gente tem que saber, né, que nem todos nós brasileiros somos miscigenados, né? A boa parte de nós aí que tem uma descendência pura, né, ou pouco miscigenada, né? E há aqueles que são o produto aí dessas três raças anteriores, né, de formação da nossa etnia, em última análise, da nossa cultura, né? E aliada a outros elementos aí, é responsável no limite aí pela nossa forma de viver e pensar, né? Pela nossa forma de viver e pensar. Claro, em última análise, né?
análise, em ultimíssima análise, é claro, né? São eles aí, tudo isso aí que é o responsável direto, né? Pela nossa atual situação, né? A nossa atual situação. Para muitos do Brasil a situação é muito boa, né? Esse menino aí do Instituto ICL, né? O Instituto ICL, né? Nós tentamos conversar com o Eduardo Moreira, ele ainda não nos respondeu, não sei se recebeu a nossa mensagem, né? Mas não nos respondeu, né? A gente precisa entender o que realmente esse menino pensa da vida, né? Ele parece muito bom, fala algumas coisas muito boas, mas depois a gente começa a vasculhar a vida dele, a gente descobre aí coisas que não são que supostamente não são legais, não é? E os serguianos sabem que isso daí não compromete a sua atuação, isso aí não compromete a sua atuação, né? Porque a gente sabe muito bem que nenhum de nós aí tem um passado muito bom, né? A gente está lutando agora pela reconstrução, né? Porque no passado a gente fez coisas que não eram legais. Todos nós, às vezes os ricos acham que isso aí é um privilégio deles, até nisso eles muitas vezes disputam o privilégio e a prerrogativa de exclusividade, né, meu filho? Achar que só vocês aí cometem erros e ilicitudes. Não, né? Todos nós seres humanos estamos vivendo na base dessas transgressões, né? Porque é claro, nossos sistemas normativos, né? Aqueles que refreiam os nossos atos e nos mantêm em sociedade, né? Foram todos corrompidos, né? Claro, corrompido por um sistema que funciona muito bem. A gente está falando desse sistema hoje nessa aula, né? Estamos homenageando aí o sistema, aqueles que inventaram e construíram o sistema, né? De forma que nenhum de nós, né? Mesmo que se esforce para compreender a política, não é capaz em momento algum de traçar aí um diagnóstico aí real da situação, né? Porque a realidade pode ser bem diversa daquilo que a gente imagina, não é, meu filho? Você então do Instituto ICL aí, que fica aí dizendo como é que funciona o Brasil, como é que funciona o mundo, por que as coisas acontecem como acontecem, por que não apresentar também aí, né? Se no passado você foi um empresário, né? Um investidor, alguém que lidava com o sistema financeiro, né? Parece que você enriqueceu aí às custas desse sistema que hoje mesmo você repudia, né? É claro, a gente imagina que você seja alguém que esteja contra, né, o neoliberalismo, né? Nós acreditamos nisso, né? E também, né, nós acreditamos que você seja alguém aí que também seja contra, né, uma esquerda, né, que seja muito excessiva, né, e que faça promessas aí muito grandes, promessas muito audazes e no fundo, né, não cumpra essas, e no final das contas não cumpra aí essas promessas, né? Porque quando a gente fala em transição, quando a gente vai falar em promessa, quando a gente vai falar em transformação, quando a gente vai falar aí num novo mundo, numa nova realidade, a gente tem que apresentar isso de forma organizada e concatenada, como tem feito os serguianos, né? Não é através aí de uma doutrina que foi importada de um outro povo, de uma outra nação, né? Porque ela está na lógica de um outro sistema, e aí, enquanto o Brasil não adotar a sua própria história e assumir para si a sua própria construção, inclusive a própria construção da sua história e a própria construção da sua filosofia, se o Brasil não fizer isso através de homens como eu e você, que está ouvindo aí, né? É claro que nós não vamos ter nenhuma identidade. É claro que nós não vamos poder contar a nossa história, vamos ter sempre que contar a história dos outros, né? É isso que acontece com você, né? A gente sabe muito bem disso, meu filho. Você que é da direita, é rico aí, você que é um exclusivista, a gente sabe que você não quer se aglomerar, né? A gente sabe que o seu meio, ele funciona bem quando ele funciona com poucos, né? Essa é a característica de uma oligarquia, né, meu filho? É claro que a gente sabe disso e é natural, isso aí é mais do que óbvio, né? O ser humano não pode pretender se arranjar dessa forma que tem pretendido, né? Com essas multidões aí dentro de sistemas político-administrativos aí incongruentes, né? Ora, é evidente, outro dia um menino estava falando aí, o Caiado, um grande abraço aí para o Ronaldo Caiado.
O sobrenome dele não vai deixar, né, não vai impedir de vocês aí saberem com quem a gente está falando. É o Caiado lá, é o governador lá de Goiás. Eu não sei se o primeiro nome dele é Ronaldo. Mas enfim, esse menino é até muito elegante mesmo, uma voz até encantadora. O Serguianos tem um capítulo que fala sobre isso lá, né? E muitas vezes aí o discurso encanta, a entonação e a gravidade ali da voz acaba ali entoando ali os povos, né? Atraindo multidões aí, inclusive na hora do voto, né? Na hora do convencimento. Mas apesar dessa particularidade aí, ele não é tão esperto e tão eficiente quanto é o Lula, né? O Lula sim é o maior de todos nós, né? De todos os brasileiros, na arte de convencer e de justificar, né? Porém, é outra pessoa aí que também não vai ser aquela que creem lá os serguianos, né? Capaz de transformar a nossa realidade, justamente por isso que nós estamos dizendo aqui agora, meu filho, né? Se a esquerda quer fazer uma modificação no Brasil, como o Lula discursa tão belamente aí, né? Vai em outros países e faz aqueles discursos e a gente de cá fica achando que todos estão aplaudindo ele, que todos estão o reverenciando como o grande líder mundial, né? E no mesmo momento, depois a gente acha que isso tudo não passa de uma ilusão, que na verdade ele não tem nenhum prestígio lá entre as demais populações, né? Os demais líderes mundiais. E aí a gente fica sem saber, porque a gente não tem como saber de nada, né, meu filho? A gente tá falando disso também, né? Uma coisa aqui, a aula serguiana é sempre cíclica, para você que ainda não sabe disso. Então, uma coisa vai tecendo a outra, né? Então, não tem como saber dessas coisas, meu filho. Não tem como saber. E você vai fazer o quê? Você vai criticar, vai crucificar o sujeito? Você vai, ou de forma igualmente incauta, você vai agraciar essa pessoa, né? É como se fosse assim, olha, eu decidi que ele é o correto, né? Ele faz o bem, ele deve ser essa pessoa que eu vou apoiar. E aí você vai e apoia essa pessoa, não sabe por quê, mas você está apoiando ela, porque você escolheu apoiar ela. Boa parte das pessoas acaba votando e se comportando assim, a gente sabe disso. Então, vamos reorganizar. Nós estamos falando aí para essas classes, os negros aí, através aí desse menino, se ele souber explorar aí essas orientações dos serguianos, né, ele vai ser aí o próximo presidente do Brasil, não tenha dúvida, é o Léo Péricles, né? E ele tem que procurar criar na sua base lá do seu partido, acrescentar a doutrina do partido, né? Meios e modos para fazer aí a conciliação, ou pelo menos para propor a conciliação. É isso que o grande Lula não fez, né? Apesar de tudo de bom que é nesse homem, né? Apesar de tudo de bom que só Deus, se houver Deus ou deuses ou deusas, se houver, que também a gente não sabe, a gente às vezes espera que sim, né? Mas a gente também não sabe. Então, somente nesse caso, né, é que aí esse ser superior aí da sua religião, seja ela qual for, né, será capaz de dizer aí se esse menino foi um bom ser humano ou não foi, né? É claro, desse ponto aqui nós podemos fazer um pulo para entrar nessas questões, na questão da alma, tá, meu filho? Vai acompanhando o curso serguiano aí. Nós estamos fazendo um convite hoje, mas a gente tem que progredir conforme os serguianos geralmente têm progredido, né? Eles lidam com todas as matérias, todas as disciplinas, então agora a gente pula para falar aí das almas, né? É claro, né? Ainda a gente se dá o trabalho ainda de avisar essa transição do assunto, né? Porque geralmente a gente não faz isso não, tá, meu filho? Porque não tem necessidade, tá tudo interligado, né, meu filho? Política é alma, é espírito, é religião, isso aí tudo é a mesma coisa, né? A gente tem hora que a gente perde um pouco o ritmo, né? Ou a direção da conversa, mas a gente está sempre falando da mesma coisa, né? O serguianismo ele é essa vastidão aí, né? Quando a gente usa o termo neototalitarismo, é isso que a gente espera para o mundo, um mundo que tenha consciência, né? Homogênea, né? Ou seja, que todas as pessoas tenham uma consciência homogênea. A gente não quer igualar todo mundo não, né, meu filho? Mas a justiça nos incita, né? Através ou por meio da razão, né? Que todos nós devemos
em função das nossas mesmas potencialidades, né, devemos ter aí direito às mesmas ambições, né, e sobretudo à sua realização. Claro, claro, né, meu filho? Isso aí não é porque a gente é da esquerda ou da direita, não, meu filho. Não é porque a gente é negro, branco, ou pardo, ou amarelo. Não é porque a gente é cristão ou protestante. Não, nada disso aí pode nos segregar. Claro que não, né? É por isso que os serguianos, né, não têm encontrado aí filosofia semelhante aí no Brasil e no mundo. Você tem que se atentar bem aí para toda explanação aí dos serguianos. Nós fizemos até uma listinha aqui para um roteirinho, né, para a gente falar hoje. Estamos pensando em fazer um pouquinho, ler um pouquinho do livro, mas acho que não vai ter nem necessidade, porque a gente tem muito assunto, a gente ficou muito tempo sem se falar, né, aqui no canal. Nós ficamos muito tempo sem intervir aqui no canal, justamente em função dessas viagens aí que temos feito. Inclusive nós temos projetos lá em Búzios, né, na região dos lagos. Então você que é de Búzios, é da região, é idealista, é alguém aí que não apenas deseja crescer, né, financeiramente, mas também deseja crescer espiritualmente, né, alguém que deseja crescer em todos os sentidos da sua vida, meu filho. É claro, né, se você, portanto, é esse tipo de pessoa, tem esse tipo de ideia e de ideal, então entre em contato conosco, tá? Nós vamos deixar aí o contato, você pode entrar através de e-mail, né, nosso canal do TikTok. Aliás, nós vamos falar aqui, tem muita coisa, nós não vamos conseguir falar do acúmulo de assuntos aí, nós já estamos com 44, eu vou abastecer aqui a taça serbiana. Nós estamos pensando em fazer um curso, são muitos projetos, uma série de ideias, né, e a gente está ainda aos poucos experimentando, descobrindo qual vai ser o melhor modo de intervenção aí dos serguianos, de uma forma mais incisiva. Porque, por exemplo, essa questão da verdade. Esse menino outro dia, aquele Nicodeles, né? Lembrei o nome dele aqui, curiosamente. O Nicodeles, aquele menino lá da robótica, né? Está inventando meios e modos ali de inclusive recuperar uma classe importante da nossa sociedade, que é a classe dos deficientes físicos, né? Essa classe tem que ser recuperada, ela também está esquecida, né? A demanda dela não é tão grande quanto a dos negros, quanto a dos pobres, não, mas de indígenas, porém essas pessoas estão presentes, né, em grande número nessas classes, né? Há grande número aí de negros deficientes, há grande número aí de pessoas pobres, sobretudo deficientes, né? Porque os ricos vão encontrando meios e modos, né? Como o Nicodeles aí está criando a tecnologia, coitado, né? Ele é uma pessoa que visa o bem, que quer o bem, né? Porém, será que ele se deu conta, né? De que de que todas as suas criações será que ele se assegurou de que todas elas atendessem, né? A todas as pessoas indistintamente? Ou será que ele tem ciência de que está criando um produto, desenvolvendo um serviço para uma parte exclusiva da sociedade, da humanidade, né? Essa é uma boa pergunta aí, Nicodeles. Você parece ser muito inteligente, porque outro dia você é louvável o seu trabalho, né? Claro, né, meu filho? Você precisa ter uma habilidade muito grande, né? Que não é bem a inteligência suprema, não, porque a prioridade não é nem a criação aí desses equipamentos, não, né? É louvável que seja feito isso, né? É louvável que seja feito isso, né, meu filho? Nós não estamos te criticando, não, pelo amor de Deus e dos deuses, não seja burro, né? Nós, pelo contrário, nós estamos aqui louvando os seus atos, né? É claro, né, meu filho? Nós só estamos dizendo, né, que há prioridades, né? Há prioridades nesse país e nesse mundo. Bom, de qualquer forma, o Nicodeles disse o seguinte, ele falou que está escrevendo um livrinho lá, falando sobre a verdade e que em 2036, salvo engano, daqui a poucos anos, portanto, né, nós já vamos ter salvo engano, não me recordo muito bem, mas parece que ele falou que a verdade vai perder o status aí
ela vai cair, a verdade vai ser, nas palavras dele, não me recordo, mas ele disse que a verdade não vai existir mais, né? Foi isso que você disse, não foi, ô Nicodeles? Pois bem, meu filho, a verdade é que a verdade já não existe, já nunca existiu, né, meu filho? A verdade é que a verdade nunca existiu, né? A verdade é que a verdade nunca existiu, né? É claro, né? A verdade nunca existiu, né? Ela sempre foi criada, É claro, né, meu filho? O homem é a coisa mais suprema que o homem criou, não foi Deus nem os deuses, não, meu filho, né? A linguagem, né? A cultura, a linguagem humana, né? Se isso foi mesmo uma criação humana, né? Se isso foi mesmo uma criação humana, porque pode não ter sido, né? Porém, se nós trabalharmos com essa ideia de criação pelos homens, é claro que dentre essas criações não foi lá Deus ou os deuses, as deusas, né? As figuras, né? Mais criativas, mais surpreendentes do ser humano. Não, meu filho. Antes de inventar os deuses, né? O homem inventou a verdade. É claro, né? Não seja burro. Então, meu filho, o que a gente percebe, né? O que a gente percebe é que o Nicodeles, né? Apesar de ter errado nisso, né? Traz uma coisa que realmente está acontecendo, vem mostrar um fenômeno que já é cada vez mais comum entre nós, né? Qual seja esse aonde as pessoas estão aí relativizando os seus saberes e os seus dogmas e as suas doutrinas. Claro que está acontecendo isso. A igreja se encontrou, já há inclusive uma porção de pessoas aí, a gente não sabe se do bem ou do mal, né? A gente fica imaginando que são representantes do mal, às vezes a gente tem que pensar isso, porque eles já estão dizendo que esse encontro aí do Papa com os demais líderes religiosos lá, salvo engano, da Arábia de Israel, né? Então a gente fica imaginando que essas pessoas estão agindo de má fé, quando dizem que isso aí já é um sinal aí do fim dos tempos, né? Com que autoridade ou com que razão eles podem afirmar isso? Só como que está escrito na Bíblia ou por meio ou mediante as suas interpretações? Não é, meu filho? É esperar demais, né? Que nós acreditemos nisso daí, né? É esperar demais da sua parte, né? O que tem acontecido com esse fenômeno que o Nicodeles está passando é exatamente isso daí, a descrença das pessoas nas verdades absolutas, né? Nessas afirmações, né? Cada vez mais fica comum, né? O DNA vai se modificando. Outro dia falou lá, uma menina estava falando lá sobre o DNA que já está sendo reeditado, né? Ou reeditado, né? Está sendo atualizado, Quando foi que você atualizou o seu DNA, meu filho? Você atualiza ele pela sua cabeça, pela sua mente, né? Então tem muita gente fazendo isso. O Papa fez isso, né? Um encontro dessa natureza aí, né? Não vamos dizer que isso aí não aconteceu no passado, na história das religiões, que deve ter acontecido, né? A história das religiões a gente sabe que é muito curiosa, né? Com histórias inusitadas lá sobre papas, sobre líderes religiosos, né? Mas a gente, entretanto, procura respeitar, né, todas as religiões e de modo algum a gente deve agir de forma diferente, né? O primeiro lugar que deve vir é o respeito acerca dessas religiões, dessas doutrinas. É claro, nós devemos respeitar profundamente essas religiões, né? Porém, nós não podemos mais, né, nos orientar através das suas premissas absolutas e extremadas, né? Então não se justifica mais a derrota, a destruição, né? O repúdio, né? Ao outro, né? Não se justifica mais. Vamos ver se está gravando aqui direitinho, está indo bem? Vamos ligar aqui essa luz. Então, o Nicodeles deveria ter feito um trabalho nesse sentido aí, viu, Nicodeles? Faltou. Será que no seu livro você diz isso? Você fala dessa necessidade de encontrar o critério da verdade? Qual que é o grande critério para a filosofia serguiana da verdade? Ora, meu filho, é claro, é o consenso. Nós devemos votar não é em prefeitos, em vereadores, não. Devemos votar em verdades
que são ideias que alcançam o status de verdade a partir do consenso. É isso que deve estar nos pleitos aí, essa mudança de paradigma que o sistema eleitoral serguiano traz e apresenta. É isso que a classe empresarial desse país tem que compreender, porque esse é o futuro, mesmo que não seja na linguagem ou por meio dos serguianos, essa é a transmutação pela qual todos nós já estamos passando, né? Isso acontece aí por essas ondas aí, dessa nova eletromagnetismo aí, pela influência aí dessa arregimentação interestelar, né? Interplanetária, que anuncia a chegada aí da era de Aquários através aí da figura feminina, né? Então a grande profecia é a figura de uma mulher que já nasceu, está lá entre a sucessora lá dos serguianos, tá certo, meu filho? A era de Aquário já se instaurou, né? Deixando para trás, nós estamos nesse período de transição, que leva aí em torno de 60 a 160 anos, tá certo? Nós temos marcado um referendo para 2200, isso tudo aí vai ser explorado por você, meu filho, comercialmente, né? Comercialmente, né? Você vai aprender, se você não aprendeu ainda, a encontrar mérito, né, na sua carreira, não só no acúmulo de riqueza, né, mas no acúmulo também de capital humano, né, também de capital econômico e social, não é, meu filho? É claro, isso aí vai te dar um senso, né, uma sensação de realização muito grande, meu filho. Você vai estar quando você experimentar isso, é isso que os serguianos vendem aí para essa classe, né, que é afoita, né, aflita por prazeres, né, por novas sensações, né? É isso aí que estão oferecendo os serguianos, meu filho. Essa plenitude aí, não só de consciência, mas também de razão. Quando você se deparar com o conhecimento, né, com essa cognição, você sentirá aí o êxtase, né, o êxtase do saber, o êxtase do conhecimento, né? Isso aí é um prazer que está estendível, aí, que é estendido, né, ofertado a todos indistintamente, né, meu filho? Não é só você que tem dinheiro, não, né? Você que não tem dinheiro, você pode também adquirir isso daí, meu filho. Tá certo? Os serguianos estão vindo em nome de todas as classes, é por isso que eles são ultra espectralistas. Nós já fizemos essa aula, se você quiser você vai lá e veja o que significa isso. Tá certo? Deixa eu ver se está gravando. Ok? Tá gravando ok. Tá gravando ok. Então é isso. Nós vamos anunciar também essa ida nossa a São Paulo. Nós tivemos lá no Carandiru, né? Então nós vamos até mandar um grande abraço aí, né? Um grande abraço para todos aí que estão nos assistindo agora lá de São Paulo, né? E nós precisamos tratar aqui entrar num assunto muito delicado, né? Porque em todos os ramos, né, da nossa sociedade, nós temos tido aí perdas e baixas, né? Há muitas pessoas morrendo, pessoas inocentes inclusive, crianças morrendo, né, em função de bala perdida, né, que em última análise é atribuída aí, talvez, né, ou supostamente a um mercado clandestino que fomenta, em última análise, né, mesmo que seja contra a sua vontade, né, a violência, a guerra e, em última análise, a morte de pessoas inocentes, né? Então, né, de qualquer forma, né, essas pessoas aí que talvez constituam lá o looping proletariado, né, que deve ser observado, né? Muita dessas pessoas que estão corrompendo, estão trabalhando na parte de baixo do sistema, né? Porque o sistema tem uma hierarquia, né? Há o sistema formal e há o sistema informal. A hierarquia do sistema informal é composta de homens que lideram ali, que são homens muito sofisticados, por assim dizer, né? São muito sofisticados, muitas vezes eles são trabalhadores diretos, são empregados diretos
dos donos do mundo, aqueles que detêm lá as ações de todas as grandes corporações, né? Pois bem, a gente, então, né, de toda forma, procura respeitar aí o lucro proletariado dentro do que a palavra, dentro da grandiosidade da palavra respeito, né? Porque tem muita gente que é claro, a gente sabe, né, meu filho? Eu sei que você fica indignado, injuriado, principalmente se você foi vítima de uma situação dessa, ou se você tem uma empatia muito grande, e aí você pensa, poxa, podia ser a minha filha que foi baleada ali injustamente, né, em função de um tráfico, em função de uma guerra entre, né, em função do funcionamento de um sistema paralelo, né? E aí, como é que eu me posiciono na vida, né, meu filho? Eu não sei o que eu faço, eu vou tentar sobreviver todos os dias, né? O sistema se apresenta como uma coisa, mas ele no fundo, ele é outra, né? A minha vida é muito difícil, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo nem de pensar, eu tenho que sobreviver, eu tenho que comer, então eu tenho que me prestar a todo tipo de humilhação e como se não bastasse, né? Vezes ou outra o sistema rouba uma parte, arranca um pedaço de mim, né? Tirando a vida, portanto, da minha filha, de um parente, né? E é assim que acontece, né? A gente sabe muito bem disso, né? Então, de qualquer forma, né? De qualquer forma, é preciso a sensibilidade para perceber que a culpa, em última análise, dessas mortes não é exclusiva de uma classe. Ela pode ter um nexo causal entre uma dessas classes, né? Mas, no fundo, o motivo de tudo isso não é causado exclusivamente por uma classe, mas é pelo conjunto de todas elas e pela forma como elas se relacionam. Inclusive, você, meu filho, a sua classe, você pertence a uma classe. Você sabe qual é a classe a qual você pertence? Você sabe? Você responda o questionário serguiano, meu filho. Se você não sabe ainda onde você está, quem você é, qual é a sua posição político-partidária, né? Qual é a sua posição político-filosófica, em última análise, que são coisas diferentes. Se você não sabe disso, responda o questionário aí serguiano, né? Você vai poder descobrir isso daí de uma forma muito simples, tá certo? Então, de qualquer forma, a gente está dizendo isso por quê? Ora, porque esses partidos aí, o PCC, o Comando Vermelho, né, que estão tendo um protagonismo muito grande, porque o Caiado, o que o Caiado falou outro dia? Que é inadmissível que o Estado perca espaço, né, que o Estado não tenha direito sobre certas partes ali do seu território, né? Ele disse que isso é absurdo. Mas isso está acontecendo, e há muitos países em que é assim, né, meu filho? Isso é um privilégio, você até mencionou, né, que no México é assim, né, na Colômbia é assim, e que seria muito triste se isso realmente ficasse assim, determinado aqui, né? Você disse que no seu tempo lá eram os bichos, né? Naquele tempo lá eu já não sei o que você fez para lidar com isso, mas agora não sei se você tem a solução. Se naquele tempo lá você não conseguiu, o que mudou na sua vida, né? O que os seus cabelos brancos aí trouxeram e que é capaz agora de propor uma forma diferente para lidar com isso, porque a grande questão é essa, né, meu filho? Você se candidata, você se torna um político para fazer política? Que função mais tola, imbecil e despropositada dos políticos fazer política? Ora, a função de um político é resolver problema, né, meu filho? Se um político não pode resolver problema e só tem a capacidade de dizer que política é coisa difícil, é coisa complexa, como quem diz, não mexa nisso, meu filho, não adianta você lidar com isso, política é assim, né? Então, meu filho, você está morto, né? Você está morto, você é a classe dos mortos, vivos, né? Você não pertence nem à classe dos políticos, nem à dos negros, nem à dos pobres, nem à dos ricos. Você pertence à classe dos mortos-vivos. Bom, essa é a grande classe por excelência aí do Brasil e do mundo, né? Mas a gente ainda tem grandes idealistas. É para essa classe exclusiva, né? A despeito aí da sua cor, do seu gênero, da sua raça, da sua idade, a despeito da sua condição econômica e social. Se você é um idealista, se você tem ideias e ideais, então procure os serguianos da terra, meu filho, procure os serguianos da terra, tá certo? Bom, então nós vamos escrever em função dessa ida lá, né,
ao Carandiru, lá em São Paulo, onde houve aquela chacina e aonde, inclusive, nasceu lá o PCC, né? Nós vamos escrever aí um capítulo dedicado a essa passagem, né? Que já está pronto praticamente, né? Que se chama, né? Intitulado, né? Que se designa a Grande Anistia das Almas. Né? A Grande Anistia das Almas é um capítulo lá constante do livro 2, volume 2 de Sérgios, a Disrupção, né? E nesse capítulo a gente mostra, né, como que é triste, né, aquele lugar, né? Até hoje existe um pântano lá por onde escorreram as almas, né, que foram ali massacradas, né, que tiveram seus corpos massacrados, e elas escorreram ali, portanto elas saíram por determinados veios d'água, córregos, né, que formaram verdadeiros pântanos de podridão, né, porque eles deixaram ali para trás todos ali os seus pecados, né, meu filho? Quando eles se deitaram no mar, né, e ali dali a sua alma ganhou, né, através das águas ali, ela ganha a energia necessária ali para reacender ao seu planeta de origem, né? Então nesse momento ali ela já estava despida, né, de todos os seus erros e os seus fracassos, né? Então é isso, meu filho. A sua oportunidade de se despir é agora, porque a sua grande ocasião de regresso está chegando, né? Quanto mais tempo você tem aqui nessa terra, né, meu filho? Você já passou mais da metade da sua expectativa da sua vida, então é preciso saber disso daí, né? E em função disso, preparar agora, né, meu filho, como alguém que é cortês, alguém que é cauteloso, que é consequente, alguém que é inteligente, alguém que almeja sublimar a sua inteligência, né? É claro, meu filho, você vai arrumar agora o cenário, né, o ambiente, preparar ali o espaço para receber aquelas pessoas que da sua mesma espécie virão, né? Você não vai preocupar-se somente com o seu filho, não, meu filho. Não seja burro e ignorante, né? A gente sabe que você é movido por um grande sentimento aí de amor fraternal, um grande sentimento aí que te força a deixar os seus recursos, formular uma boa vida para os seus filhos, né? Porém, o que é melhor, antes de você deixar aí alguma riqueza, é melhor que você deixe aí um ambiente mais propício aí para a sua boa vida, né? Porque do contrário, você vai estar indo na direção oposta, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Bom, a grande verdade é que esse argumento aí é o mais mentiroso de todos, né? Nós já chegamos num ponto aí, a bem da verdade, né? Se é que ela existe, né? Que as pessoas estão aí mais preocupadas consigo mesmas, né? Mas é claro, há uma parcela aí, a grande questão é que as grandes dinastias, elas se preocupam com isso, né? Porque elas compreendem o valor aí de grandeza, né? Através aí, ou por meio desse mérito aí, do seu grupo, né? Da sua raça, né? De modo, por assim dizer, né? Dito de modo genérico ou metonímico, né? Uma força de expressão, é a sua raça, né, meu filho? Quando você fala assim, ó, eu vou acabar com a sua raça, né? Quer dizer, você está querendo acabar com a história, né? Com a ascendência e a descendência ali daqueles homens, né? Daquela família. Agora, o que está mais do que provado, né? É que a nossa espécie só poderá alcançar aí o êxito, né? E a efetiva sofisticação, né, quando abandonar esses modos rudimentares aí de pensamento, quando puder superar a percepção aí dessas crenças, né? Ou seja, o individualismo vai ser suplantado pelo coletivismo, em primeiro lugar, o coletivismo de quantidade, que é o que já acontece desde a formação das civilizações, né? A humanidade vem enfrentando esse embate desde os seus primórdios, né? Esse embate entre a esquerda e a direita, entre o individual e o coletivo, porém agora a síntese dessa tese e dessa antítese, né?
a representação em última análise do próprio serguianismo, né? O serguianismo representa isso bem, isso é a representação do serguianismo. O serguianismo não é isso não, o serguianismo é só a representação disso. Ou seja, a síntese é essa que trabalha aí com a evolução da espécie, né? A evolução da espécie. E aí você aplica, por causa disso, um coletivismo aí de qualidade. Né? Então você deixa de ser comunista, você não é um mero cooperativista de primeira ordem, mas você se torna um cooperativista de segunda ordem. É essa aí dos cooperativistas, né? Dos coletivistas de qualidade, não de quantidade. Tá certo? Você pode estar nos contactando aí, ou acompanhar o nosso curso, meu filho, que a gente também pode ministrar essas aulas aí com mais detalhe para você aí na sua escola, na sua instituição, né? No seu grupo fechado, né? No seu grupo secreto, no seu grupo aberto, enfim, em qualquer lugar, em todas as instituições. Tá certo? É só entrar em contato conosco que a gente explica isso direitinho para você. Você vai se surpreender. Claro que existe uma infinidade de argumentos. Essas aulas que a gente faz, essas apresentações que a gente faz são muito pequenas. A gente ainda utiliza um meio ainda muito rudimentar para fazer isso, né? Não temos ainda nenhuma grande sofisticação. Porém, é agora que tudo isso aí acontece, né? A partir, inclusive, aí do seu contato, da sua participação. Vamos ver mais uma coisinha aqui para comentar. Porque é isso, a gente chega no final das contas e você fala, então tá, meu filho, me conta aí. E qual que é o futuro aí para nós aí possível na política? É claro, de um presidente autônomo, né? Não seja burro. Claro. Qual é a solução para todos nós? Um presidente autônomo. Claro, né? Um presidente que tenha autonomia, uma autonomia conquistada e não autonomia imposta. Essa é a grande sofisticação que ninguém compreende e ninguém quer satisfazer, né? Ninguém satisfaz e que ninguém quer satisfazer. É claro, é por isso que a isso que se prestam os serguianos, tá certo, meu filho? É um presidente autônomo, porém aquele que alcança autonomia em função da chancela, da homologação da maioria, né? Ou de quase toda a população, né? É claro, então há uma conciliação aí da classe empresarial do país, né? Que se apresenta. Primeiro, é claro que isso não acontece da noite para o dia, meu filho. Nenhum serguiano vai esperar, né, que do dia para a noite você reformule a sua consciência, que você transforme o seu DNA, né, e passe a pensar diferente. É claro que não, isso é um processo lento, né, que se você pelo qual, né, você que tem alguma simpatia pode passar lentamente, né, redescobrindo a si mesmo, redescobrindo a vida, redescobrindo a própria existência, né, e descobrindo em última análise o próprio propósito de tudo isso. Tá certo, meu filho? Alcançando por fim aí o êxtase do conhecimento, tá? Porque é o que a gente tem falado, né? O que a gente tem que fazer é abandonar essa tara pelo conhecimento, né? Tem muito essa tara pelo conhecimento, e sobretudo, né? Porque muitas vezes é assim que acontece, a tara por um conhecimento em função exclusivamente de um prazer. Isso é o pior que há, né? É o pior que há. Porque a pessoa às vezes quer desvendar a realidade, né? Como agem os cientistas, mas eles fazem isso por um instinto que não tem nome, né? É o conhecimento pelo conhecimento, né? Ele não sabe, por um prazer pessoal e particular deles, né? Eu acho que eles nem têm sonho de grandezas, não, né? Quem tem sonho de grandezas são aqueles que pagam eles e que financiam o seu desenvolvimento, né? A sua criação. Agora, há pessoas que se vangloriam aí do conhecimento por um ato, né, direto de vaidade, de prazer, melhor dizendo, que significa um prazer, né, de categoria artística. Quer dizer, em nome de um suposto belo. Meu Deus do céu! Como a gente está precisando, nós não estamos precisando dessa beleza agora não, meu filho. Essa beleza é superficial. Nós precisamos da beleza concreta. A beleza concreta é um país onde não haja partes feias, onde não haja pessoas feias, né, que estejam mal cuidadas, maltratadas, né, pessoas adoentadas, né,
porque o feio, né, a beleza se confunde em termos serguianos com a saúde. É claro, meu filho, é belo aquilo que é saudável. É claro, né, meu filho? É claro. Então, você veja bem, o presidente autônomo, né, é esse homem aí que vai realmente, porque com todo o respeito do mundo ao Lula, com todo o respeito do mundo ao Bolsonaro, com todo o respeito do mundo a todos os presidentes que precederam, com todo o respeito ao mundo a todos aí os políticos que já ocuparam aí as câmaras do nosso Congresso, com todo o respeito aí a esses homens, a todos os ministros que ocuparam aí as cadeiras do Supremo Tribunal Federal, e a todos aí, com todo o respeito do mundo, a todos aqueles homens e mulheres que ocuparam aí, em última análise aí, os três poderes, ou trabalhou em nome deles, né? A gente sabe muito bem, né, mesmo que direto ou indiretamente, a gente sabe muito bem que até hoje na história do nosso país, né, talvez nós tivemos aí poucas vezes homens efetivamente, deixa eu ver se está gravando para a gente colocar isso bem claro, né, para não ter perigo de perder. Vou até tomar um pouquinho da água serguiana. Então, talvez, poucas vezes nós tivemos homens e mulheres aí. Mulheres muito menos, infelizmente, né? É preciso aí uma manifestação das mulheres. Os serguianos estão conclamando calorosamente aí a participação das mulheres, porque as mulheres estão ficando, a classe das mulheres está ficando para trás na direção do Brasil e do mundo, né? E é preciso cada vez mais a intervenção das mulheres, é claro. Bom, então, poucas vezes nós tivemos aí homens, né, verdadeiramente nacionalistas, né? Poucas vezes nós tivemos homens e mulheres verdadeiramente nacionalistas, efetivamente nacionalistas, querendo significar, portanto, aí o efetivo, né, aqueles homens que realmente, né, que realizaram atos, né, não necessariamente doando a sua vida, né, porque a gente também não precisa, não está conclamando mártires, não, tá certo, meu filho? Não seja burro, tá? Não é necessário ninguém se matar em nome dessa transição, tá certo? A gente está evitando justamente isso, a perda e a baixa, tá? Ninguém deverá ser deixado para trás. Nós não precisamos de mártires, não, tá certo, meu filho? Nós vamos fazer, a transformação vai acontecer na base desse reconhecimento aí, desse engrandecimento da consciência e da razão, tá certo? Isso paulatinamente, né, meu filho? Agora, esse trabalho começa agora. Ele é devagar, ele é feito aos poucos, porém, ele já começou. Isso vai virar meme? Porém, ele já começou, meu filho, ele já começou, não seja burro. Então, nós precisamos de um presidente autônomo, cuja autonomia seja chancelada, homologada por todos os demais, tá certo? O que mais que a gente pode falar para encerrar o conceito, né, do ponderalismo. Nós temos aí uma reformulação, por isso é que a gente chama de neossincretismo e de neoceticismo. Vai ficar para a próxima aula, nós vamos te explicar, meu filho, o que é o neossincretismo e o neoceticismo. Você vai se surpreender, porque são mudanças de paradigma aí do conceito, né? Porque você veja bem, o que é o sincretista, né? Como é que você define hoje o sincretista, né, meu filho? Tem um pouco a ver com essa questão aqui da alma, do capítulo da grande anistia das almas, tá? Porque quando você anistia a alma, você reúne em primeiro lugar todas as religiões, né? Todas as religiões são encontradas e os representantes das instituições civis também o são, certo? Toda a sociedade civil, portanto, é conclamada. Nessa ocasião é feita a grande anistia das almas. Significa o que, meu filho? Você vai ter o perdão da sua alma, né? Você que ainda não morreu, né? Você que ainda não morreu, você terá aí anistiado todos os pesos, todas as punições aí imputadas aí à sua alma, né? A gente precisa de, em primeiro lugar, né, anistiar todas aquelas almas, aquelas más almas do passado, né?
a grande anistia é dirigida tanto às almas do passado quanto às almas do presente, aquelas que estão encarnadas aqui na Terra, né? Porque essa grande anistia é marco de uma grande transição cognitiva religiosa, né? Qual seja, ora meu filho, a gente já se pergunta há muito, né, na existência efetiva de Deus, né? A gente hoje consegue, né, relativizar isso e ponderar isso de alguma forma. Por isso o ponderalismo serguiano, né, que a gente fala tanto, né, o ponderalismo ceticista serguiano. Claro, né, meu filho, você tem que ter todo o respeito do mundo pelas religiões, mas você tem que contar com a possibilidade, inclusive, da não existência de Deus e, sobretudo, da não existência da própria alma, não é? Porque se os antigos inventaram, se isso surgiu de uma concepção hindu-europeia, né, e depois foi formulada, né, ou reformulada por um homem, né, ou por um conjunto de homens lá na Grécia Antiga, não é? Claro, e se isso depois passou por um processo de instituição, né, por meio através de uma religião que tivesse uma influência política muito grande no mundo, né, chegou até você e você não pôde fazer nenhum referendo, né, meu filho? Não te consultaram sobre a existência ou não da alma, né, meu filho? Você está de acordo com essa existência? Você não está, né? Porque as pessoas ficam aí se perguntando se a Terra é plana, se ela não é, né? E há muitos dilemas semelhantes a esse aí que não foram ainda deliberados e, portanto, ainda não pode haver aí uma coerência, né, de tratamento e de relação, porque nós estamos com essas bases todas aí mal resolvidas, né? Então, o serguianismo apela aí por essa percepção, tá certo? É claro que todas essas possibilidades aí devem ser tratadas em referendo, né? E elas que constituem a última análise aí, os objetos aí desse grande seminário que já está acontecendo desde já, né? Ele tem uma data marcada, porém ele já está sendo ensaiado já há muito tempo, né, meu filho? E a cada aula serguiana, cada aula serguiana é um grande ensaio para o seminário, né? Cada intervenção do Sr. Igor, né, de última análise do Dr. Rodrigo Cerqueira, do filósofo Rodrigo Cerqueira, é uma grande intervenção aí para esse grande seminário, né, uma grande aparição aí dos serguianos para este grande seminário, tá certo? Porque hoje ainda você não tem capacidade, né, meu filho? A gente já falou disso, hoje você ainda não compreende isso. Agora, para aqueles que compreendem, né, o seu trabalho é disseminar, passar adiante, integrar os serguianos, fazer parte desse trabalho, nos ajudar a desenvolver, a prosperar, né, e disseminar, portanto, aí essa ideia e este ideal, tá certo? Porque é o seguinte, quando você não crê, meu filho, não acontece, né? A grande ideia que está por detrás aí desse sincretismo, desse ceticismo, né, é o que os serguianos têm apurado. É o maior argumento dos serguianos, né? Essa questão da reformulação do sistema da apuração das vontades, porque é só através aí de um consenso sobre o que é real, sobre o que é verdadeiro, é que a gente vai conseguir resolver esse problema, né? De pensar o seguinte, olha, aquilo que quando você não crê, não acontece, né? Todas as religiões estão dizendo isso, ditando isso o tempo todo. Se você não crê, meu filho, se você está disperso, crendo em outras coisas, são aquelas outras coisas que vão acontecer, né? Agora, é claro, isso aí já ficou claro para a maior parte dos intelectuais e das pessoas de bom senso que compreendem a realidade no nosso país e no mundo. Porém, o que eles ainda não perceberam é que a organização dessa verdade passa necessariamente por um referendo, um grande seminário e uma grande apuração para tornar mais sofisticados os nossos sistemas aí de eleição das vontades, né? Porque se é fato que todos nós temos uma grande verdade para defender ou para contar, né? Fica então, portanto, evidente que é preciso aí um grande referendo para
deliberar, né, sobre que bases, sobre que fundamentos nós deveremos existir e prosperar, né, dentro de uma perspectiva aí de aperfeiçoamento e perduração, né? É claro, dentro, em última análise, de uma perspectiva aí de salvação. Porque se você parte do pressuposto de que o nosso país e de que o nosso mundo, né, de que o nosso planeta Terra está à beira de uma extinção causada pela própria destruição do homem, não é? Então, muito mais aí você vai nos procurar, tá certo? Vamos ficando por aqui, então. Acho que eu consegui tocar em todos os elementos aqui que nós precisávamos. Essas aulas que nós vamos ministrar aí, elas visam a pegar o público aí que nós descrevemos aí, né? Os negros, os pobres, os indígenas, né? Os empresários, os trabalhadores, aqueles que estão sem direção e também aqueles que estão direcionados, né? E a categoria dos mortos-vivos, né? Todas essas categorias que a gente pretende atingir aí, né? Dentro da perspectiva da faixa etária, a melhor idade é essa de 22 a 28 anos. Porque nós temos um projeto aí, dentre outros, né, de capacitação, né, de pessoas para atuar aí diretamente nos sistemas políticos, né, e promovendo, portanto, a transmutação dele de dentro para fora, tá certo? A partir dessas infiltrações, né? E a sociedade tem nos ajudado a fazer isso, os empresários têm nos ajudado a fazer isso, né? Porque todo mundo reconhece que seu bem é seu bem, né? Mesmo que não seja para si mesmo agora, né? Porque isso implica na perda, toda transição, toda transação, né? Toda conciliação implica nisso, na perda de cada um dos envolvidos, né? Em nome de um bem que é maior, né? Esse bem maior só pode ser, em primeiro lugar, a salvação própria, em segundo lugar, aí, a prosperidade da sua espécie, meu filho. E é só assim que você consegue alcançar em terceira e última análise, né? Em terceira e última análise, né? Essa sublimação aí desse prazer pela sabedoria, pelo conhecimento e pela razão. Tá certo? Então, grande abraço aí dos Serguianos da Terra. Acho que nós falamos de tudo que nós queríamos. Então, creia você também, tá certo? Procure-nos. Grande abraço dos Serguianos da Terra. Grande abraço dos Serguianos da Terra. Grande abraço dos Serguianos da Terra. Grande abraço dos Serguianos da Terra.